Sejam muito bem-vindos, meus caros, e num dos casos de violação mais mediáticos que a Europa já viu, ou pelo menos que eu já vi, já acabou, já chegou ao fim e, graças a Deus, o violador foi condenado à pena máxima. No meu entender, a pena máxima parece-me é pouco. Vamos ver, meus caros, o que é que aconteceu, vamos ver algumas organizações a comentar isto e vamos falar um bocadinho sobre o caso. E já agora deixo toda a solidariedade à vítima, que é francesa, se não me falha a memória, portanto o vídeo é em português, não sei se este vídeo chegará de alguma forma à senhora, mas toda a minha solidariedade e parabéns pela coragem e pelo que fez, porque eu acho que isso é de louvar. Vamos ouvir, meus caros, esta notícia e vamos comentar um bocadinho. Temos veredito do caso Mazan, marido violador é condenado à pena máxima. Associações feministas viram a oportunidade do julgamento para levar o patriarcado e a masculinidade tóxica à justiça. Eu acho, por definição, que isto é errado, diga-se de passagem. No meu entender, a masculinidade não se pode tornar tóxica. Eu acho que o que traz precisamente estes casos à realidade é a falta de masculinidade. A masculinidade é precisamente o sentido de proteção de a mulher, o sentido de proteção da família. O homem deve querer proteger, não deve querer atacar. A falta de masculinidade é o que traz estes casos. O desincentivo à masculinidade é o que traz estes casos. Porque o homem, por definição, quer proteger a mulher e quer proteger a sua família. E, portanto, eu considero que é precisamente o oposto. O tão esperado veredito no caso Mazan, que colocou a mulher contra mais de 50 acusados, incluindo o seu marido, que a drogou e violou por um período de 10 anos, caiu na quinta-feira, 19 de dezembro. Enquanto o réu principal recebeu a pena máxima, associações feministas criticam as sentenças relativamente brandas impostas aos homens envolvidos nas violações. Tenho que concordar com as associações feministas. Foi há pouco. 20 anos. Efetivamente, estes senhores, principalmente o marido, com a idade que tem, já não sai da prisão com vida, porque efetivamente tem 70 e muitos anos, mais 20 anos, eu não creio que este senhor volte a estar cá fora. Mas efetivamente, se este senhor por alguma razão tivesse 30 anos, aos 50 estaria cá fora. Não há qualquer tipo de justificação para um crime como este. Não há. E, portanto, isto foi há pouco. Eu aqui tenho que concordar com estas associações. As penas deviam ser muito mais severas e espero sinceramente que os castigos secundários, se é que me faço entender que este senhor vai enfrentar na prisão, sejam muito mais pesados. Não há qualquer tipo de desculpa para um crime destes e, portanto, aqui tenho que concordar com estas associações. A pena foi a leve, é o que me parece. Durante 10 anos a senhora foi drogada e violada pelo marido e entregue a estranhos que a violavam na casa do casal enquanto o marido os filmava. A polícia conseguiu estabelecer a existência de 92 violações cometidas por pelo menos 73 homens diferentes. 51 foram identificados e aguardavam o veredito no julgamento, incluindo Dominique Pellicot, o marido da vítima. Este senhor com 72 anos foi condenado à pena máxima de 20 anos por violação agravada, 2/3 dos quais devem ser cumpridos na prisão. No entanto, para os outros acusados, as sentenças foram geralmente menores do que as solicitadas. Embora nenhum dos 58 correios homens com idades entre os 27 e os 74 anos tenha sido absolvido, o tribunal proferiu sentenças que variam de 3 anos com 2 suspensos e 15 anos de prisão para eles. Meus caros, isto é completamente absurdo. As penas deveriam ser muito mais severas e estes senhores não deveriam ter quase como prémio a prisão. Estes senhores deveriam ter que trabalhar o resto da vida em trabalho comunitário e estar presos. Dentro da prisão deveriam ter que trabalhar e estarem presos para o resto da vida. Não interessa a idade que têm. Se têm 27 anos é prisão perpétua e acabou. Sem possibilidade de revisão. Não há qualquer tipo de justificação para um crime tão hediondo como estes, parece-me. É dos crimes que mais me revolta, sinceramente. As associações feministas presentes ao redor do tribunal expressaram a sua desaprovação em voz alta quando o veredito foi anunciado. O tribunal escolheu fazer uma distinção clara entre o marido que instigou todo o caso, Dominique Pellicot, e todos os que responderam às solicitações e violaram a mulher inconsciente. Não há qualquer tipo de diferença. É a mesmíssima coisa. É prisão perpétua para todos e acabou. No meu entender, não há diferença nenhuma. Quer dizer, a única coisa que distingue o marido das outras bestas que participaram nisto foi, efetivamente, o senhor drogar a mulher. Para mim é a mesmíssima coisa. É prisão perpétua para todos, trabalharem o resto da vida em trabalho comunitário e nunca mais porem os pés cá fora, nem que seja só para dar uns segundos de paz à vida desta senhora. É o que, no mínimo, acho que é o que deve ser. Além de Dominique Pellicot, 40 homens estão agora sob custódia. 3 estão sob ordens do compromisso diferido, o que significa que a decisão sobre a colocação é adiada para um momento posterior e 6 foram libertados, tendo já cumprido as suas sentenças ou sendo autorizados a cumpri-las de uma forma diferente. A sentença mais baixa foi dada a um senhor de 69 anos com 3 anos de prisão e 2 suspensos, e a sentença mais alta foi dada a um homem de 63 anos com 15 anos de prisão, que veio a Mazan nada menos do que 6 vezes para violar a senhora em causa. Muitas associações feministas assumiram
assumiram o caso da senhora, vendo o julgamento como uma oportunidade para levar o patriarcado e a masculinidade tóxica à justiça. O tribunal julgou que as questões eram mais complexas e particulares devido ao grande número de réus e à variedade das origens. E portanto, meus caros, basicamente é isto. Temos agora associações feministas a tentar capitalizar uma situação trágica e, no meu entender, muito pelo contrário. Não se pode chamar masculinidade tóxica ou excesso de masculinidade. O que, no meu entender, acontece é que a ausência de masculinidade causa este tipo de situações. Por uma simples razão. Os homens não fazem este tipo de questões por serem mais másculos ou por serem demasiado masculinos. Os homens que são masculinos verdadeiramente querem proteger a sua família, os seus filhos, a sua casa, o seu lar, a sua pátria, a sua nação. É o que querem fazer. Não querem andar a maltratar a sua própria família. Não querem fazer atos animalescos como foram estes. E, portanto, efetivamente, não se compare masculinidade com atos animalescos de pessoas que não têm qualquer tipo de noção de viver em sociedade. Portanto, não se compara as duas coisas. Não é comparável. Um homem verdadeiramente masculino, primeiro, nunca se pode ser masculino a mais, por uma simples razão. A masculinidade pressupõe, no meu entender, na minha visão do assunto, pressupõe a proteção da família, da mulher, dos filhos, da pátria, efetivamente, pressupõe a proteção disto. O sentido de vontade de proteger é o que pressupõe a masculinidade, no meu entender, do ponto de vista biológico. O que nós temos aqui é a ausência de masculinidade. É precisamente o oposto. São homens que só pensam neles mesmos e que, efetivamente, cometeram atos animalescos como estes. E, portanto, não se compara as duas coisas, não são comparáveis, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e, portanto, são associações feministas a tentar capitalizar um caso que agora deveria era terminar do ponto de vista mediático para dar alguma paz a esta senhora, porque eu acho que ela já teve mais do que atenção mediática indesejada do que era merecida. Eu acho que efetivamente deveria ser a revelar as caras dos artistas que estiveram envolvidos neste caso. Não era da senhora. A senhora deve ser deixada em paz e que a justiça seja feita e do meu entender, olha, que tenha o resto de uma vida minimamente em paz, porque acho que é o que qualquer ser humano merece. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.